Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: morreu, acabou. Mas não é verdade. Dentro de nós existe uma parte imaterial que é eterna. Em Zacarias 12:1, esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que se estendeu aos céus, lançou os alicerces e formou o espírito humano. Quando Deus pensou o ser humano, não criou apenas o corpo visível. Ele nos deu também uma dimensão interior profunda, chamada espírito, pelo qual podemos conhecê-lo e responder à sua voz e viver em comunhão com ele. É sobre essa parte mais íntima da nossa existência que eu quero falar com você agora. A Bíblia descreve o início de tudo de forma muito simples e profunda. Deus formou o homem do pó da terra, mas esse corpo permaneceu inerte até que o Senhor soprou em suas narinas o fôlego da vida e então o homem se tornou alma vivente. Nesse sopro está o mistério do espírito humano, essa parte material pela qual nos ligamos ao Criador e recebemos a vida eterna. O espírito é a essência da pessoa, aquilo que está mais fundo do que sentimentos e pensamentos e que dá sentido à própria alma. Esse espírito não é uma força impessoal, mas algo que Deus forma em cada pessoa no ato da concepção. Zacarias afirmou que o Senhor forma o espírito do homem dentro dele. E Eclesiastes lembrou que quando o corpo volta ao pó, o espírito retorna a Deus que o deu. Assim, o ser humano é mais do que um corpo e mais do que as suas emoções. Corpo, alma e espírito formam um todo, mas o espírito é essa parte destinada à comunhão com Deus, da qual a vida verdadeira flui para um todo restante do nosso ser. Já que o espírito é tão essencial, também é nele que o pecado cria raízes profundas. Existem pecados no corpo, por exemplo, a imoralidade sexual, os pecados da alma como pensamentos maldosos, mas há ainda pecados do espírito: orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Esses são pecados sutis, muitas vezes escondidos, mas capazes de arruinar vidas e relacionamentos, porque deformam o coração diante de Deus. A Bíblia avisa que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Quando o espírito se enche de altivez, tudo ao redor começa a se quebrar. A santificação, portanto, não começa apenas com mudanças externas, mas é uma obra profunda de Deus que acontece no nosso interior. O Senhor prometeu dar a nós um novo coração e pôr dentro de nós um espírito novo, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. Isso está em Ezequiel 36, 26 e 27. E de dentro para fora é que acontece a transformação. Primeiro o espírito é alcançado pela graça, depois a alma vai sendo renovada e por fim o corpo passa a expressar uma vida diferente, de maneira que as pessoas acabam vendo. Quando isso não é compreendido, a fé se torna um legalismo, que é muita regra do lado de fora, mas pouca mudança verdadeira do lado de dentro. Já que o espírito é tão essencial, também é nele que o pecado cria raízes profundas. Existem pecados no corpo, por exemplo, a imoralidade sexual, os pecados da alma como pensamentos maldosos, mas há ainda pecados do espírito: orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Esses são pecados sutis, muitas vezes escondidos, mas capazes de arruinar vidas e relacionamentos, porque deformam o coração diante de Deus.
A Bíblia avisa que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16 e 18. Quando o espírito se enche de altivez, tudo ao redor começa a se quebrar. A santificação, portanto, não começa apenas com mudanças externas, mas é uma obra profunda de Deus que acontece no nosso interior. O Senhor prometeu dar a nós um novo coração e pôr dentro de nós um espírito novo, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. Isso está em Ezequiel 36, 26 e 27. E de dentro para fora é que acontece a transformação. Primeiro o espírito é alcançado pela graça, depois a alma vai sendo renovada e por fim o corpo passa a expressar uma vida diferente, de maneira que as pessoas acabam vendo. Quando isso não é compreendido, a fé se torna um legalismo, que é muita regra do lado de fora, mas pouca mudança verdadeira do lado de dentro. A vitória sobre o pecado começa com um novo nascimento. E Jesus explicou isso para Nicodemos, que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. João 3, 5 a 8. Nicodemos conhecia bem a religião, mas não entendia essa obra invisível que Deus realiza no espírito humano. É nesse novo nascimento que o nosso espírito morto para o pecado é vivificado e passamos então a experimentar uma nova vida sensível à voz de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Sem essa regeneração, a pessoa pode parecer piedosa, mas continua resistindo à verdade e não é moldado pela palavra de Deus, mas sim pelos seus próprios desejos. Essa compreensão também muda a maneira como adoramos. Lembra da mulher samaritana que se preocupava com o lugar físico da adoração? E Jesus então disse a ela uma realidade diferente e profunda. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. A verdadeira adoração, ela nasce de um espírito quebrantado, simples e que não busca glória para si, mas deseja agradar a Deus acima de tudo. Não depende de rituais complicados, nem de aparências religiosas, mas de um coração sincero diante do Senhor. O Espírito é o centro da vida humana e o ponto de encontro entre Deus e o ser humano. Quando deixamos que a rotina, as preocupações e o pecado endureçam essa parte tão íntima de nós, perdemos o melhor da vida espiritual. Mas quando buscamos a presença de Deus, o espírito é fortalecido, a alma encontra consolo e o corpo ganha novo ânimo para enfrentar as batalhas de cada dia, inclusive o pecado. Viver lembrando que somos seres espirituais nos ajuda a caminhar com os olhos no céu, sem perder a firmeza no chão em que pisamos. Cuide da sua vida espiritual, alimentando ela, zelando por ela, e assim você viverá uma saúde espiritual na presença de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você e sua casa poderosamente.